Bom, oi pessoal, então boa noite. Hoje a gente vai estar falando aí da nossa aula número 21, que é o tema 3, falando de, eu botei obsessão, não é obsessão, é obsessor. Ah, não, tá certo, o tema 3 é obsessor e obsediado. E o módulo 3 que a gente está estudando, continuando falando sobre mediunidade, obsessão e desobsessão. E aí eu dividi essa nossa conversa em algumas partes. Primeiro, a gente falar um pouco sobre os mecanismos da obsessão. Depois, quem é o obsediado. E depois, esse vínculo que existe entre essas duas partes. E é importante a gente lembrar, aí nós que já estudamos o livro Libertação, já conhecemos bastante do movimento, desse relacionamento entre obsessor e obsediado. E quando a gente para pensar sobre quem é o obsessor e quem é o obsediado, a gente chega à conclusão que somos todos nós. A gente vive aí num planeta de expiação e provas, ainda lutando contra as nossas próprias faltas, vícios, más tendências de passado, que a gente traz aí há quantas encarnações, né? Se a gente for pensar que Jesus esteve entre nós há 2000 anos atrás, então quer dizer que há 2000 anos atrás a gente já teve toda a lição que a gente precisava, né? A gente devia estar lá jogando pedra na cruz. Isso mostra aí o tanto de coisa errada que a gente vem fazendo. O simples fato da gente sofrer através de um casamento difícil, sofrer através de uma doença, sofrer através de perdas de entes queridos, de famílias desequilibradas, de problemas financeiros. Isso tudo mostra lições que a gente está precisando aprender. E essas lições vêm, por quê? Porque a gente não sabe. É porque nós hoje colhemos consequências, efeitos de escolhas que nós fizemos no passado, né? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, principalmente quando a gente está trabalhando em desobsessão, no trabalho de desobsessão, é que o obsessor e o obsediado, eles não são insubstituíveis. E aí a gente volta a repensar, por exemplo, no livro Ação e Reação, de André Luiz. Naquele caso que o irmão assassina os outros dois irmãos para poder ficar com a herança toda. E os dois voltam e começam a obsediar o filho daquele homem, né? Fazem a esposa se suicidar. E aí vem todo um lance aí de sofrimento. Então, a gente vê aí esses dois obsessores. Será que eles eram realmente maus? Não, eles eram sociais, como nós. Mas que, de alguma forma, pela situação que eles viveram, todos aqueles defeitos, aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor que eles traziam adormecido dentro deles, acaba aflorando, né? Então, isso é importante a gente lembrar, ter essa consciência, que ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente mal. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso da Margarida, do livro Libertação, que é um estudo profundo sobre desobsessão. Sobre obsessão, obsediado e desobsessão. Então, se a gente quiser entender esse mecanismo, essa interação, primeiro, livro Ação e Reação, que tem um postulado do que é a estratégia do obsessor. Como é que ele chega até nós? Através da nossa ideia central. Através daquilo que a gente tem mais profundo em termos de valores. E que o Divaldo, em um livro, define aí, faz uma lista grande de defeitos que todos nós carregamos, né? Todos que começam aí do orgulho e do egoísmo, mas o Divaldo fala três. Três que, se a gente for pensar na atualidade, são muito comuns. Primeiro, desvio de sexo. Ainda estava escutando uma palestra dele dizendo que chegaram à conclusão que tem 62 maneiras de fazer sexo. O que antes a gente conhecia só entre um homem e uma mulher, de repente a gente sabe que hoje existem relacionamentos homossexuais, enfim. Mas, de repente, essa variedade aumentou para 62, indo para sexo com animais, dentre outras atrocidades, né? Então, a gente fica pensando o que é que essa pandemia está fazendo emergir dentro de cada um de nós as coisas erradas. Então, as nossas carências,
as nossas frustrações, as nossas dores, e que de repente acabamos por desviar completamente do caminho, né? Quando sexo é uma ferramenta, um instrumento divino de procriação, de atração entre dois seres que se amam, né? E aí, por causa de 16, 20 segundos, a pessoa acaba se endividando profundamente, né? Ou através da promiscuidade, ou através dessas animalidades que o Divaldo estava falando. 62 tipos, eu não consigo imaginar onde é que estão esses 62 tipos. A segunda coisa que ele fala é sobre a vaidade. O que eu acho que é super atual também. Quando a gente pensa em termos de Instagram e Facebook, e influencer, então isso da gente precisar mostrar o que a gente não é, parecendo que a gente é, né? Que todo mundo de repente quer ser um cantor famoso, um ator famoso, um modelo famoso, ou melhor, ou e aí esse sucesso é contado em número de seguidores, né? Uma coisa que é tão temporária, tão insignificante, né? Que a gente sabe que pode acabar a qualquer instante. Mas é essa vaidade que faz com que a gente queira mais, a gente quer ter mais likes, e a gente sabe que existiu aí dentro desse movimento todo de social media uma devastação moral e também uma caída em termos de depressão, de solidão, de infelicidade, porque de repente a gente não se sente amado quando a gente mostra aquelas frivolidades para os outros, né? Estou pensando, poxa, por que a gente não foi lá e não deu like? Por que ela não falou que eu estou bonita? Então, isso aí é o quê? A nossa vaidade falando lá, né? E a terceira coisa que o Divaldo fala, que eu achei muito interessante, é a ambição. Eu acho que a gente nunca viu um mundo em que o dinheiro really runs, né? Então, makes the call. Então, se eu entro, e a gente vê isso em todos os lados, né? Até como pais, e isso vai, é um chamamento para todos nós. Quando a gente pensa, o que você quer que seu filho, né? Quando seja crescer, eu quero que ele seja bem-sucedido. Né? E aí, de alguma forma, a gente acaba erroneamente ligando o ser bem-sucedido com a felicidade, ou a felicidade com ser bem-sucedido. Não, você não pode ser artista, porque senão você não vai ganhar dinheiro, e se ganhar dinheiro você não vai ser feliz. Mas será? E se o meu calling foi esse? Então, é esse apego à matéria, isso de que a gente vive muito mais pelo que a gente tem do que pelo que a gente é, né? É uma dificuldade a gente conseguir achar 2 horas por semana para estudar Jesus, para aprender mais. Quando a gente passa aí, quantas horas trabalhando para a matéria? Quantas horas investindo na nossa carreira? Quantas horas querendo mais? Aí a gente se pergunta, quando vai ser suficiente? When enough is enough, né? Quanto é suficiente em termos do que eu aparento, do que eu tenho, onde eu moro, o que eu dirijo? Até que ponto isso é essencial para a minha felicidade? E se eu não tiver, eu consigo ser feliz? Né? E aí, esses 3 pontos triangulam para que, de alguma forma, a gente leve as pessoas que estão do nosso lado. Isso assusta a gente, porque esse obsessor que hoje está atrás de nós, cobrando, esse cobrador, e se ele cobra, é porque a gente deve. Isso é importante a gente lembrar. Se o obsessor está cobrando, é porque tem uma dívida. E essa dívida traz uma culpa. E essa culpa é que faz existir uma sintonia, uma ligação entre o obsessor e o obsediado. Se não existisse a dívida, não existiria a culpa. Porque isso a gente já vem lembrando isso. Todo aquele que deve traz como se fosse uma tarjeta na testa de culpado. Está na consciência. A gente carrega na consciência, a gente pode fingir que não carrega. Mas, no fundo, isso está dentro de nós. Então, é isso eu pensar. Esse obsessor, e a gente já falou isso várias vezes, que o Chico falava que quem tem pouco tem 7. Mas como? Eu sou tão boazinha, eu ajudo todo mundo, não faço mal para ninguém. Hoje, né?
Mas e a sintonia que eu tenho? E a qualidade dos meus pensamentos? E a inveja que eu sinto quando alguém tem uma coisa que eu gostaria de ter, ou que ela é uma coisa que eu gostaria de ser? Porque às vezes a gente não tem inveja só do que o outro tem, a gente gostaria de ser simpático como o outro, ou atraente como o outro, ou desapegado, ou atlético, enfim. Esses pensamentos vão fazer o quê? A gente baixar a nossa sintonia e se sintonizar com o obsessor. E aí, voltando ao quê? Nossa vaidade. Né? Esse obsessor pode ser quem? Pode ser aquela pessoa que não matei a família inteira para conseguir alguma coisa. Pode ter sido meu irmão na outra vida, como no caso do ação de reação, em que eu tirei a vida para quê? Para poder ter mais, não dividir a herança. Pode ser, como a gente vê em outro livro de André Luiz, pode ter sido aquele meu pai adotivo que eu envenenei. Para quê? Para conseguir tomar conta do negócio. A gente não sabe quem é. Pode ser aquela esposa, aquele marido a quem eu traí, que eu jurei fidelidade, mas que não soube amar e respeitar, e que muitas vezes pode ter se desviado para a loucura, ter abandonado a vida, a vontade de viver, né? Então, quando a gente pensa, o passado, o presente, o futuro, eles estão ligados. E por que futuro, Ana? Por que a gente está falando futuro? Porque esse obsessor, que está perto de mim hoje, como inimigo, em algum momento a gente vai se encontrar. Não só se encontrar do outro lado, mas se encontrar aqui na Terra, como encarnado. Por quê? Porque a gente sabe que é só aqui na Terra, na carne, que a gente consegue zerar as nossas contas. Então, esse obsessor pode vir como meu filho. E aí, esse meu filho, eu vou abraçar com todo o amor. Pode vir como meu irmão, pode vir como meu pai, minha mãe, enfim. A história não acabou. Então, a gente pode escolher se a gente quer amar esse ser desde já. E aí, Jesus lembra a gente que todo amor paga a imensidão de pecados. E aí, a gente vai zerando a nossa conta de pouquinho, porque a dívida do cartão de crédito é grande. E aí, se não bastasse isso, apesar de não ter juros no plano espiritual, a gente vai lá e gasta, se gasta mais. Então, mas à medida que a gente faz coisas boas, a gente vai diminuindo essa conta. Mas tudo começa na sintonia, como a gente estava falando. A palestra que a gente recebeu, que a gente escutou, um pouco de água, da Susana Simões, em inglês, foi aquelas coincidências que não são essas, né? A gente sabe disso. Por que eu digo isso? Porque a palestra dela falava que a única forma da gente se melhorar, da gente saber amar, porque eu não consigo amar o outro se eu não amar a mim mesma, é o quê? É eu me conhecer. Enquanto eu não conhecer o meu lado bom e o meu lado ruim, enquanto eu não conseguir olhar para o espelho de verdade e reconhecer as áreas que eu preciso trabalhar, eu vou conseguir continuar trazendo todas aquelas imperfeições de milênios e eu vou continuar naquela sintonia abaixo. Então, quando Santo Agostinho falava para a gente, chega de noite, fecha o olho e pensa, né? Faz o balanço do dia. Pensa, o que é que você fez? Você fez tudo o bem que você podia. Você amou alguém? Você podia ter feito diferente. Como é que está seu coração? Seu coração está em paz? E aí são nessas perguntas que a gente vai avaliar, então, qual é a emoção? Qual é o sentimento que traz aquela emoção? E a gente tem que saber colocar um nome naquele sentimento. Se eu não souber falar, não, eu estou brava, mas será que esse bravo é o quê? Esse braveza vem porque a Geice tem uma coisa que eu não queria. Então, a braveza vem de inveja. Eu tenho que entender, porque então eu tenho que tratar a minha inveja. Enquanto eu carregar essa inveja, eu vou estar na mesma sintonia, ou se uma sintonia baixa,
como a Elaine explicou numa das aulas, naquelas ondas mais longas, mais pesadas, e uma sintonia em que o obsessor consegue me atingir. Então, como a gente viu, ele é amigo do passado, amigo, inimigo, enfim, conhecido, né? A gente tem que lembrar que o ódio é o amor doente. De alguma forma, está machucado. Isso é muito importante a gente lembrar. Que o obsessor não é um monstro. É alguém que está machucado. Se eu pegar o meu cachorro, que é um cachorro bonzinho, da paz, e eu machucar o meu cachorro, eu bater, cortar, o que vai acontecer? Ele vai ficar com medo de mim. Ele provavelmente vai ficar agressivo. Ele que em 7, 8 anos nunca avançou em mim, talvez ele avance em mim. Esse instinto de defesa, né? E que esse instinto de defesa, muitas vezes, se confunde com essa justiça pelas próprias mãos, essa vingança, né? A gente tem que lembrar que quem está feliz não faz o outro infeliz. Quem agride é porque está doente, é porque está triste, é porque está machucado. E é isso que está acontecendo com esse obsessor. Quando a gente lembra do caso dos 2 maiores obsessores da Margarida, no livro Libertação, fervorosos aí, né? Os braços direitos aí do Gregório na casa da Margarida para ter certeza que ela ia enlouquecer e cometer suicídio. Aparentemente monstros, porque o que eles estavam fazendo era absolutamente cruel, né? E a gente vai falar um pouco das artimanhas que foram usadas, mas a gente tem que lembrar que os 2 eram pais. E que no momento em que o mentor vai e auxilia esses 2 obsessores, nessa dor profunda que eles tinham de cuidar dos filhos, de ver o filho que estava encarcerado injustamente, que tinha perdido a esposa e a mãe tinha falecido por desespero, o outro estava sabendo que o novo namorado da ex-mulher estava envenenando o filho, e o mentor vai lá e acolhe, e ajuda, e salva. O que acontece com esses 2 obsessores que eram aparentemente monstros? Eles viram para ele e falaram assim, o que eu faço? Me diz, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu nunca imaginei que isso pudesse ser. E aí a gente aprende que não existe quebra desse ciclo de dor se a gente não colocar o amor. A única forma da gente quebrar o ciclo do desamor é através do amor, não é através do ódio. Aí eu coloquei que o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Quando a gente põe isso na nossa cabeça, porque normalmente a gente vai tomar um passe, a gente está com envolvimento, o filho da gente está com envolvimento, o marido da gente, olha, não faça esse obsessor. E muitas vezes esse obsessor está enfurecido. De alguma forma a gente despersonifica esse obsessor. E a gente esquece que nós estamos juntos. E essa ligação tão doída, muitas vezes é acolhida por mim. Por quê? Por causa dessa culpa, por causa da minha sintonia. Ele vem para alertar a gente de que tem certas coisas que a gente precisa mudar. Agora, uma pergunta, e aí? O obsessor vem, está fazendo um monte de coisa errada. Muitas vezes o obsessor vem e ele não consegue me atingir diretamente. Vamos supor. Porque eu estou fazendo as minhas preces, eu tenho a minha vida reta, eu procuro monitorar as minhas emoções, os meus pensamentos. Mas aí, ele ataca o meu filho,
quer estar com meu marido, como a gente viu no caso de Bezerra de Menezes. Como a gente viu no caso da Margarida também. Porque um dos obsessores maiores não era inimigo da Margarida, nem conhecia, né? Não tinha vínculo com ela. Tinha raiva do pai dela. O outro tinha sido simplesmente ao mandado. Então a gente vê que existe uma instituição por detrás disso, né? Então, existem obsessores que têm essa ligação conosco. Esse ódio foi plantado pelos nossos atos, pela nossa imprudência, pela nossa vaidade, ambição, orgulho, enfim. Existem outros foram chamados para trabalhar por outro, como era no caso do Gregório. E aí a gente se pergunta, mas como? Como é que a justiça divina deixa isso? Por que a justiça divina deixou a Margarida estar sofrendo na mão de 60 obsessores dentro do lar dela, se nenhum deles tinha nada contra ela? Por quê? Porque tem culpa. Porque ela tem dívida. Isso acontece com a gente também. Agora, significa, então, eu tenho dívida, eu não consigo reparar? Não é verdade. E a gente vê que essa reparação vem através do amor. Sempre através do amor. Quando a gente ouve Jesus falando das nuvens de testemunhas, né, que envolvem a gente, muitas vezes a gente se perde aí pensando, puxa vida, mas... deixa eu só... uma coisa aqui, né? Os obsessores. Essas nuvens de testemunhas, elas estão observando a gente o tempo inteiro. Esses espíritos, eles conseguem ler os nossos pensamentos. Mas como? Mas como eles estão lendo o meu pensamento, se muitas vezes eles são mais inferiores do que eu? Porque, de repente, essa dúvida, essa dívida vem carregada aí de 500 anos atrás. Eles me encontraram. E ele estagnou durante 500 anos nesse ódio profundo e eu continuei melhorando. Então, hoje, eu sou um ser mais evoluído moralmente do que aquele a quem eu feri 500 anos atrás. Por quê, gente? Porque através do nosso pensamento, a gente cria o quê? Imagens. Imagina que nem os balãozinhos que a gente vê em história em quadrinhos. Através da leitura desses balãozinhos, eles se atraem a nós. Eles conseguem conhecer a nossa consciência, os nossos valores mais íntimos. Ele não olha para a gente, como diz aqui a Sueli Caldas, ele não consegue ainda olhar para a gente como a gente é, mas sim como a gente foi. É como se o tempo não tivesse parado para esses espíritos. Então, a gente ainda tem que usar um pouco de compaixão. Porque a gente sabe que a obsessão é o quê? É qualquer ação infligida sobre o outro de uma forma maléfica. E normalmente a gente tem aquilo ligado a uma boa ideia. Então, eu, de alguma forma, conscientemente ou inconscientemente, estou fazendo mal. E a gente já viu que pode ser desencarnado para desencarnar, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnar, encarnado para encarnar. E é importante a gente lembrar disso. Porque muitas vezes a gente está amarrado, ou a gente se encontra num casamento em que a esposa humilha o marido. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos vários modelos assim, e que fala de uma forma que denigra a imagem do outro, que humilha a imagem do outro, que existe algum tipo de assédio moral, quando não físico também. Eu estou falando de cônjuges, mas pode ser de pai para filho, de filho para pai, né? De irmão para irmão. O que está acontecendo aqui? É uma obsessão entre dois encarnados. Quais são as nuvens de testemunhas que estão envolvendo esses dois? Porque eles não estão sozinhos. Muitas vezes aqueles dois foram cúmplices também.
A gente não sabe qual é a história que vem por trás disso. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Então, essa ideia de que a gente acha que se ninguém viu, não tem problema, não é verdade. Ninguém viu o quê? Aqui na Terra, né? Mas e os outros? Cada coisa errada que a gente faz, o obsessor olha e fala assim, tá vendo? Eu sabia que ela não prestava. Ela fica tentando fingir que é boazinha, que ajuda os outros, mas olha, na hora H ela continua sendo a mesma pessoa, de ter que tentar tirar vantagem o tempo inteiro. E são essas as nuvens de testemunhas que vão influenciar a gente. Agora, vocês podem me perguntar, mas Ana, a nuvem de testemunha é só ruim? Não, não é só ruim. Qual que é a nuvem de testemunha que o Divaldo tem? Qual que é a nuvem de testemunha que o Chico Xavier tem? Qual é a nuvem de testemunha que um Haroldo Dutra Dias tem? Que um Arthur Valadares tem? Cada um de nós vai ter a nuvem de testemunhas dependendo de qualidade, dependendo da sintonia que a gente está tendo. Da mesma forma que a gente pode ser influenciado por um, a gente pode estar sendo influenciado por bem. Quantas vezes a gente surge na nossa cabeça inesperadamente uma ideia que a gente não esperava? Então, a gente dorme, acorda e pensa, puxa vida, não tinha. Estava pensando nesse meu problema, não sabia como resolver, e aí veio a solução do problema. Né? Como cientistas que estavam tentando descobrir como é que funcionava a cadeia de DNA, não conseguiam, até que sonhou que era aquela forma helicoidal. Como assim? Justamente por inspiração. Essa inspiração acontece através dessas nuvens de testemunhas. Então, as causas, como a gente já falou, foram vítimas da nossa crueldade, da nossa impertinência em outra vida. Eles não conhecem a verdade. Mas a pergunta maior é, a gente conhece? Porque, na verdade, a gente pode ter aprendido. Mas será que a gente aplica? Né? E será que, por mais que eu acredite que eu sei essa verdade, por exemplo, se alguém fizesse uma coisa horrorosa para os meus filhos, será que eu conseguiria ter compaixão? Compaixão por alguém que fez as pessoas mais queridas da minha vida sofrerem? Intransigência. E ali a gente se pergunta o quanto intransigente a gente mesmo é. Porque lembra de Jesus falando, a medida que medirdes também serás medido. Porque se eu não consigo perdoar o outro, como é que eu vou falar para o meu obsessor me perdoar? Como é que eu vou falar para esse ser a quem eu maltratei, desrespeitei, muitas vezes fiz o mal para a família inteira dele? Como é que eu vou falar para ele? Vai buscar sua felicidade e me deixe em paz. Se eu não sei. Agora, como é que eu vou saber que eu sou intransigente se eu não me conhecer, se eu não trabalhar minha reforma íntima? O orgulho e a inveja. É isso da gente se comparar com o outro. Uma coisa é eu olhar para a Letícia e falar, puxa vida, quero um dia ser que nem a Letícia. Eu olho para a Letícia e penso, puxa, ela consegue ver a qualidade nos outros de uma forma tão bacana. Eu quero conseguir fazer isso. É sem inveja. Sem sentir despeito pelo que ela é. E sim como uma inspiração. Né? Muitas vezes é isso da gente se olhar para as pessoas e ver outras pessoas e se sentir inspiradas por elas. É muito bom. A gente tem que conviver com pessoas melhores do que a gente, não piores do que a gente. E a gente sabe disso direitinho no trabalho. Quem é que quer trabalhar com alguém que sabe menos que você? Ninguém quer trabalhar com alguém que sabe menos do que a gente. A gente quer trabalhar com alguém que seja muito melhor que a gente aprenda com a pessoa. Da mesma forma com as nossas amizades. E muitas vezes a gente acaba nivelando por baixo aqueles amigos com quem a gente anda. Pessoas que não têm os mesmos valores morais, as mesmas preocupações de vida. E a gente gasta um tempo precioso. Mas a gente convivendo com essas pessoas que sabem muito mais do que a gente vai aprender. A gente aprende por osmose, por exemplo. Né? E a última aí que eu coloquei é a falta de perdão. Eu não consigo perdoar o que a minha irmã fez há 10 anos atrás. Aquela ofensa, bobagem que falou.
E aí eu quero que o meu obsessor me perdoe todas as dores que eu causei para a família inteira dele. As entidades obsessivas estabelecem influência negativa que pode ser neutralizada pela vontade firme do encarnado em se manter sintonizado com Jesus e com os espíritos superiores. Isso está no capítulo 23, do Livro dos Médiuns. E a gente sabe, né, da pergunta, acho que é 459, né? A influência dos espíritos na nossa vida, e acho que é 909, falando, ou vice-versa, falando do que a gente precisa para conseguir vencer as más tendências, as más influências. Não é possível, só usar a vontade. Mas a gente tem dificuldade de usar essa vontade, mesmo quando a gente está num buffet, num restaurante, né? A gente sabe direitinho o que a gente deve comer, mas a gente também sabe direitinho o que a gente escolhe, né? Então, com o nosso cardápio de sentimentos e emoções, a mesma coisa vale. E a gente pensar o que é que vai fazer bem para mim dentro desse cardápio. É a raiva? É o ódio? É o rancor? É a indiferença? Ou é a compaixão, a empatia? Porque toda vez que eu me coloco no lugar do outro, de alguma forma eu consigo me sensibilizar. E talvez esse seja o poder maior da dor. Da dor que o obsessor faz a gente passar, ou das nossas provas e expiações. É porque no momento em que eu passei por aquela dor, eu consigo ser mais amigável com aquele que eu estou sofrendo. Uma pessoa que nunca se divorciou não vai entender o problema de uma pessoa que está se divorciando, a dor. Uma pessoa que nunca teve problema de engravidar, nunca vai entender o que é a dor de querer ter um filho e não conseguir. Uma pessoa que teve um câncer, só vai conseguir entender quem teve um câncer também. Tanto é que tem grupo de suporte só com quem tem câncer, não é? Grupo de suporte com quem tem câncer, tem dor no pé. Não é. A dor faz a gente se humanizar. Na escola, né? Tanto é que as pessoas, normalmente quando a gente vê esses grandes trabalhadores do Cristo, eles não vêm com uma vida tranquila, eles têm uma vida falha. Não tem ninguém. Não é? Para mostrar mesmo para quê? Porque é para macerar a carne mesmo. Para que a gente consiga ser mais gente, mais fraterna. Pergunta 909, do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazer esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Agora, eu não consigo ter vontade se eu não souber o que eu preciso ter vontade. Eu preciso me conhecer para conseguir educar a minha vontade. Senão eu continuo andando em círculos. E agora entrando aqui no obsidiado, e eu sugiro, eu coloquei para vocês no Google Classroom o link do livro da Sueli Caldas e tem o PDF online. Eu sugiro a todos que leiam. O livro é pequenininho, é muito bom, muito profundo. Ela teve uma experiência fantástica nesse aspecto de obsessão, de uma mediunidade maravilhosa. E ela cita vários exemplos muito reais para a gente nesse livro. Bom, falando do obsidiado, vítima de hoje foi algoz ou comparsa do passado, né? É a lei de ação e reação, é a colheita das nossas escolhas. Quando a gente fala aqui que a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém, né? E é no momento da reencarnação que acontece essa restauração de qualquer ligação pouco fraterna que aconteceu em outras vidas. Todas as desavenças vão ser restauradas aqui na carne. Então, se eu fiz o mal para o outro nessa vida, se eu desrespeitei o outro, eu sei que numa outra encarnação a gente vai vir junto. É importante eu ter consciência disso. Porque muitas vezes a gente esquece. A gente acha que, não, morreu, acabou, foi embora. Não. A gente sabe que tudo fica escrito aonde? No nosso perispírito. E esse perispírito funciona como esse banco de dados enorme que a gente vai carregar para sempre, gente. É eterno. Então, a gente vê espíritos aí super evoluídos
que de repente pedem para reencarnar na Terra simplesmente porque sabem que fez o fulano, o Beltrano sofrer e querem resgatar isso com eles. Mas você não precisa mais se encarnar. Não, mas eu não consigo ficar em paz. Enquanto eu souber que eu não consegui ajudar aquela pessoa. Pela sintonia, a gente vira prisioneiro. Vou dar um exemplo. A inveja. Quem já sentiu inveja sabe quão horrível é. Por quê? Porque a gente não consegue ter paz. Porque cada vez que acontece uma coisa com aquela pessoa que a gente tem inveja, a gente fica mal. A gente se pergunta, mas como? Por quê? E eu? O que eu preciso fazer? Né? Então, as nossas imperfeições trazem sofrimento. A inveja é uma escolha minha. Olha só que coisa louca. Eu escolho ter inveja. E eu estou sofrendo. Porque muitas vezes eu morro de inveja da Geise. Ela tem ela. Se eu tiver um padrão vibratório bom, isso eu estou sendo obsessor dela, né? Lembrando disso. Porque a gente sabe que a obsessão também pode ser através de inveja. Né? Toda vez que eu desejo mal, mas por que a gente consegue? Por que não sei o que lá? Porque eu mereço mais do que ela. Pronto. Agora, só vai atingir a Geice se ela estiver na mesma sintonia que ela. Mas se ela estiver feliz com a vida, em paz, fazendo a lição de casa dela direitinho, todos os meus dadinhos de inveja vão voltar só para mim. Né? Então, essa minha imperfeição está fazendo quem sofrer? A Geice? Não, eu. Eu sou a primeira pessoa que sofre. Né? Outra coisa. A sintonia vem da onde? Do nosso passado cultural. Então, eu trago dentro de mim todas aquelas escaras de passado. Seja pelo meu mau uso do pensamento, seja mau uso das emoções, seja mau uso do meu corpo. Isso tudo vai estar ligado em mim. Meu pai falava que felicidade era poder botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E a gente sabe que é isso mesmo. Porque quando a gente não está em paz, às vezes é uma briguinha com o cônjuge da gente. Gente, para quem não está acostumado a brigar, é muito ruim. E aí a gente se pergunta, de quem depende para resolver? Só de nós mesmos. E às vezes a gente incomprida desnecessariamente um problema que podia durar 5 minutos, a gente faz durar 5 dias, 5 semanas, às vezes 5 anos. Para quê? A gente nem lembra mais por que a gente está brigando. Ah, mas eu sei que não foi bom o que ela fez. Às vezes eu não consigo nem falar mais. Eu não lembro mais o que foi que aconteceu. Então, esse esquecimento do mal que o outro fez é uma bênção. E a gente fica muitas vezes querendo saber, não, mas eu quero saber o que é que eu fiz para esse obsessor, para ele ter tanta raiva de mim. Por que, gente? Por quê? E é por isso que no momento de uma desobsessão, normalmente a gente retira o assistido para que ele não ouça a conversa do obsessor. Porque muito poucos de nós conseguem escutar essa conversa sem a gente absorver e ficar impressionado. Sentir o peso daquele ódio, daquele não, né? Deus fez a gente se esquecer por uma razão. Porque é mais fácil a gente começar a amar quando a gente está na folha branca. E a gente tem que aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Quando Jesus falou, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? O que ele quis dizer com isso? Aquela época, todo mundo achou esquisito, como assim ele não respeita a família? Não. É que hoje, a minha mãe é minha mãe, na outra vida ela pode ser filha, pode ser minha irmã. E para Jesus, esse amor, não existia uma divisória, era um amor universal para ele. E é esse o convite que a gente está recebendo. Para a gente conseguir trazer essa universalidade do amor, de dentro para fora. Nós, amando a nós mesmos, entendendo as nossas deficiências, estudando as nossas deficiências,
tendo responsabilidade por elas e tendo compaixão pelas nossas deficiências e fazendo a mesma coisa para o outro. É amar o próximo por nós mesmos. Se eu não aprender a ter compaixão comigo, a perdoar as minhas ofensas, eu não vou conseguir ter compaixão com o outro e perdoar as ofensas dos outros. A gente acha lindo poder falar, não, mas eu sou super perfeccionista. Eu sempre tive muito orgulho de falar isso. E aí a gente vê, muitas vezes, essa necessidade de perfeição como quê? Como insegurança, como necessidade de controle, como intransigência. Quando o bom nunca é suficiente, quando o que você fez nunca basta, quando você nunca encontra paz. Principalmente porque nenhum de nós é perfeito. Se alguém fosse perfeito, não ia estar aqui na Terra. Ia só visitar e ir embora. Né? Então, quando a gente pensar no relacionamento, ele é sempre dinâmico. É toma lá da frente. Quando um não quer, dois não brigam. Né? Esse processo entre o obsediado e o obsessor, ele só vai acontecer enquanto existir desarmonia dos dois lados. O desequilíbrio emocional de um vai embalsamar a mente, vai envolver todo o corpo e vai sintonizar com o obsessor e vice-versa. Então, eu fico nesse processo de autopunição pela minha culpa o tempo inteiro. E pela autopunição, eu abro as portas para esse obsessor. E aí eu entravo o meu crescimento e o crescimento da outra pessoa. A partir do momento que eu trabalho a minha reforma íntima, eu mudo a sintonia. Eu quebro esse ciclo doentio. Falo, não, hoje para mim isso não serve. E talvez esse seja bonito, por exemplo, a parte bonita dos alcoólicos anônimos. Ninguém pode falar, não, eu nunca mais vou falar mal de ninguém. Não é possível. Ninguém pode falar isso. Mas eu posso falar, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Eu nunca mais vou ter inveja dos outros. Isso não consigo. Hoje eu vou trabalhar para não ter inveja de ninguém. Então, a Jace vai ter uma coisa linda na vida dela acontecendo e eu vou fazer todo o esforço possível para ficar feliz por ela. Em vez de pensar por que não. Jesus aí citou, eu coloquei algumas dessas passagens, a importância do perdão, né? Algumas delas a gente conhece muito bem. Primeiro aquela lá, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. A mesma ofensa. Não é 70 vezes, é 7 vezes, 70 vezes. Aquela pessoa, não, é ele bater a porta. Perdoar aquilo 500 vezes. Mas o 500 vezes é um número simbólico. Ele quis dizer infinitamente, infinitamente. Quantas vezes foi necessário? Ele falou, com medida com que medir, será medido. Falou, olha, quando a gente estiver fazendo Pai Nosso, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Ele fala, olha, antes de você vir me seguir, vai lá e resolve os seus problemas com aquela pessoa com quem você magoou. Ele falou em parábola sobre isso. Para que ele fala da parábola do nosso servo, por exemplo. Então, é para a gente pensar que Jesus voltou e falou, e falou, e falou de perdão. Ele não falou de julgamento. Jesus não julgou ninguém nenhuma vez. Não, uma mulher adúltera, você foi ruim. Não, ele falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Perdoa. Como é que eu vou julgar o outro se eu tenho a minha malinha cheia de história? E a gente sabe que existem alguns determinismos, algumas fatalidades. Uma é a morte. Todo mundo vai morrer. Do corpo. A vida continua. Após a morte do corpo. A outra é que todo mundo vai chegar na perfeição. Então, em algum ponto, que pode demorar mais, que pode demorar menos. E isso vai depender de nós, da nossa vontade. A gente
sabe que todos nós vamos chegar à perfeição. Por quê? Porque o amor é lei universal. A Letícia, na aula dela, ainda falou de todas as leis divinas que estão no livro dos Espíritos, a mais importante é qual? A lei de amor, justiça e caridade. Por quê? Porque ela abrange todas. Enquanto a gente não usar a lei do amor, a gente está indo na contramão. Então, se eu tenho uma dificuldade, seja com encarnado, seja com desencarnado, talvez a pessoa com quem eu conviva seja ainda tão endurecida que não tem nem espaço para eu falar, tocar. Mas eu posso fazer o quê? Exato. A sintonia começa através do meu pensamento. Muitas vezes só de eu parar de pensar mal, de ter raiva, já é o suficiente para cortar aquela sintonia. O ciclo vicioso da falta de perdão. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Todo mundo quer ser feliz. O obsessor também quer ser feliz. Ele está sofrendo. E será que a gente não foi obsessor dele não também? Provavelmente, né? Jesus nos pediu e continua pedindo paz e amor em todos os corações. Quando ele falou, quando ele estava indo, ele falou assim, ó, eu te dou a minha paz. Por quê? Porque paz é aquele bem imponderável que vai trazer felicidade. Então, no livro da gente, a gente vê depois uma atividade, né? E eu gostaria que todos vocês pensassem nessa atividade profundamente. E vocês sabem que eu estou estudando yoga, e na yoga eles falam muito para a gente fazer esse journaling todos os dias. É uma forma de você refletir sobre as suas atitudes, né? Os yamas e os niyamas são as observâncias e os critérios, né, de éticos da yoga são muito semelhantes ao que a gente aprende no espiritismo. E é interessante a gente perceber, né? Será que eu magoei alguém? Será que eu tirei a oportunidade de alguém ser feliz? De repente a Letícia estava me encontrando super feliz e comprou uma roupa nova e que tinha economizado dinheiro e aí conseguiu, depois de economizar 3 meses, ela comprou lá o casaco que ela sonhava. E ela veio me falar assim, eu tenho 3 casacos, é muito legal mesmo. O que eu fiz com que a Letícia acabou de me contar? Eu desvalorizei, eu roubei o momento dela. Eu não roubei nada de dinheiro da Letícia, mas eu roubei o momento dela. E quantas vezes a gente faz isso? Então, é esse tipo de pequenez que muitas vezes eu, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pelo meu instinto ainda de ser melhor, né? Eu mato, muitas vezes, a esperança, a felicidade. A gente lembrar de pedir a Deus, o nosso anjo da guarda, que nos esclareça. Por quê? Porque eles, colocando a luz nas nossas imperfeições, a gente consegue consertar. Eu não consigo consertar aquilo que eu não conheço. A conta de água da gente nos últimos 2 meses veio super alta. Aí hoje eu liguei para a empresa de água falando, ó, veio super alta. Aí ela falou, você mudou alguma coisa nesses últimos meses? Eu falei, estava só, né? Agora a gente desligou o sprinkler porque começou a chover, certo? Então deve estar algum vazamento do sprinkler. E eu achei interessante porque ela falou assim para mim, olha, você chama lá o moço que conserta os sprinklers, se ele achar o problema, você só avisa a gente que a gente devolve metade do dinheiro, porque realmente isso aí está diferente de todos os meses que vocês pagaram, né? E aí eu fiquei pensando, eu podia falar para ela, ó, o moço veio e consertou o sprinkler e ela simplesmente take my word e resolver, né? Mas ao mesmo tempo, se ele não estiver lá, o problema vai continuar acontecendo. Isso acontece com a gente também. Se eu não tiver esse discernimento de descobrir embaixo da terra, do meu
ser, né, bem dentro dessa minha consciência, onde é que está esse vazamento, eu não consigo resolver esse meu problema. E eu vou pagar essa conta alta, eu vou continuar pagando. Talvez não pague agora, mas no verão que vem, a conta vai vir. Então, eu queria te pedir para todo mundo agora tirar do mudo, a gente vai fazer uns minutinhos. Essa atividade aqui. Quem quer falar primeiro? 2 minutinhos. A gente tem 8 minutos. Quem quer comentar primeiro? Eu acho que a ideia do autoconhecimento, acho que era Sócrates ou Platão, eles já falavam isso, né? Conhece-te a si mesmo, é toda a diferença. Porque é o que você fala, Ana, que a gente sabendo onde está o erro, a gente consegue consertar. Se eu sei o que eu não sei, eu vou atrás para aprender sobre aquilo. Então, esse é o ponto, né? É saber o que eu preciso falar, é saber o que eu preciso conhecer em mim mesma para poder trabalhar em cima disso. Quando a gente fala de reforma íntima, tem muita gente que quer fugir do espiritismo, né? Por causa da reforma íntima, né? Porque ninguém gosta de fazer reforma. Ninguém gosta de reformar carro, reformar casa, não é bom. Porque antes de reformar, a gente tem que quebrar as coisas. Mas já é problema, né? Às vezes você vai fazer reforma do banheiro. Aí o que o moço fala? Ó, vai custar 10, mas isso, se a gente não encontrar nenhum outro problema embaixo, né? Ou atrás da parede, porque de 10 pode virar 15, né? E a mesma coisa acontece com a gente. De repente, aquela raiva que eu tenho do meu pai, tá vindo do quê? De toda aquela insegurança, de todo me sentindo mal amado, de desprezo, enfim. São outras coisas que eu preciso resolver em mim. Não tem nada a ver com o meu pai. O problema do meu pai é do meu pai. Ele não ter sabido me amar é o problema dele, não tem nada a ver comigo. Ele está quebrado, não eu. Ele não soube viver a lei do amor, não eu. O fato dele não ter sabido me amar não faz eu ser uma pessoa pior. Os danos que isso fez em mim é o que eu tenho que consertar, né? E a gente sabe, o trabalho, quem faz terapia, sabe o trabalho que dá você consertar esses buracos que foram causados. Porque eu não mudo o outro, eu só mudo eu, né? Quem quer fazer a segunda? You follow. I'll talk a little bit about the principal difficulties and obstacles that interfere with our knowing ourselves. And I have to say, our society in the US is very material oriented, and there's a lot of things that distract us. And the idea, the culture of just do it and keep busy. So we don't take the time to actually be quiet and go inward. That's one obstacle that interferes with knowing ourselves. The other thing is sometimes there's things that are so deeply buried within our physical body, but within our subconscious, that we can't even see what they are. And they may be limiting beliefs or traumas that are held on a subconscious and even physical level. And sometimes we can't even see those. And so for people to learn that when they have a reaction that's out of the ordinary to something, that's often a message that there's something within that needs to be looked at and healed. And so that's, I think, not a common knowledge for a lot of people. And also, whenever we point the finger outward at someone that we accuse of something or judge about something, there's more fingers pointing back at us to say, what is it within me that is similar, that I'm noticing I'm projecting outward? And so these are things that if we can understand that there are avenues to go inward and recognize where we can continue our personal growth and our healing, to continue to evolve and to raise our vibration and just become better persons. So I think a lot of it is there's things that people don't even realize are messages about how we can heal ourselves and improve ourselves and know ourselves better. So that's my 2 cents.
que é. E acho que você falou uma coisa super importante, né? Porque a gente vê hoje meditação tá um pouco mais em voga, mas a gente ainda sente muito orgulho de falar, né? Que tem a vida super ocupada, que não tem tempo, que trabalha demais, né? As pessoas têm orgulho de falar, eu trabalho 50, 60, 70 horas por semana. E isso é bom? Né? E a gente sabe que é uma filosofia da sociedade, né? Porque os valores estão invertidos, como você falou. É muito mais fácil a gente olhar para o lado de fora do que olhar para o lado de dentro, né? Muitas vezes, essas pessoas que trabalham tanto estão fugindo de alguma coisa, além de si mesmas. Acho que um dos pontos para mim que, ao menos para mim, é muito difícil de... Primeiro, assim, de você ter a consciência e tem uma vergonha, às vezes, quando eu vejo meus... Eu tenho um judgment em relação a mim, né, que eu me sinto envergonhada, e depois a coragem de transformar, né, assim, eu vou como, né, o que eu tenho, como eu vou transformar além do que a Carrie falou, que eu achei super profundo, para mim me veio também, assim, muitas vezes quando eu estou, né, no meu autoconhecimento, nas minhas coisas, eu sinto um pouco envergonhada de mim mesma, shame on me, né, porque eu estou pensando aquilo, ou tenho esse defeito, né? E depois, assim, como eu mudo isso? A coragem, porque assim, a gente vai ter que mudar a gente mesma, vai ter que mudar hábito, vai ter que mudar como a gente se apresenta, né? O mundo, a sociedade, as nós mesmas, a gente se bancar como você é, né? Porque se a gente já tem dificuldade de encarar essa vergonha, que por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo? E você respirar fundo e falar, esse sou eu. Como essa coragem de se bancar, né? E aí trabalhar para reverter, né? Essa semana, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando: eu conheço uma outra pessoa que está com insônia, está dormindo, só consegue dormir às 3 da manhã. Eu fiquei pensando, você tem alguma coisa que você pode dar, prescrever para ela, para ajudar? Alguma coisa da Ayurveda para ajudar a dormir? A minha reação foi: a gente não está tratando o sintoma aqui. O fato dela estar dormindo às 3 da tarde tem uma causa. Se a gente não tratar a causa, não adianta, né? Então, e não é o que ela vai tomar que vai resolver o problema da causa. Né? Se você se não toma um dormonide, vai dormir, mas não é esse o ponto. O ponto é, da onde está vindo essa ansiedade? Da onde está vindo essa insônia? Qual é o problema base, né? Que precisa ser resolvido? Quais são os comportamentos que ela está tendo, em termos de alimentação, em termos de estilo de vida, em termos de pensamento, que estão fazendo com que aquela pessoa tenha insônia às 3 horas da manhã? Claro, tem um aspecto médico, mas e o outro aspecto? Quando a gente sabe que mente e corpo estão ligados, né? E muitas vezes o que a gente quer é essa pílula mágica que vai resolver o nosso problema. E não é isso que vai resolver o nosso problema, né? Deixa eu só acrescentar uma coisa que eu lembrei aqui nessa última pergunta também. Eu estou assistindo seriado na Netflix, bobinhos, tem seriados bobinhos, assim, para passar o tempo. E aí tem uma história de um casal, que o moço, ele é ex-combatente da Marinha, e um cara, assim, super bonzinho, que ajuda todo mundo, que cuida de todo mundo, mas ele sofre com esses monstrinhos de ter sido da Marinha, e aí um colega dele faleceu, né, na guerra, ele estava na guerra, e ele se sente culpado e carrega essa culpa durante a vida toda, e isso estava atrapalhando o relacionamento dele. Eu só falando isso porque a mulher dele fica lá pedindo, vai fazer terapia, porque aí o que ele faz? Ele bebe, né? Ele não fica bêbado, mas ele bebe. Ele é um cara bom, assim, um cara cuida, todo mundo na cidade ama o cara. Mas ele afoga todas as dores dele na bebida e a mulher precisa fazer terapia. E aí a mulher dele foi conversar com um outro amigo mais velho e ele falou para ela, assim, falou, ele não faz porque ele tem medo de reviver todo aquele sofrimento. Então, falar sobre aquele sofrimento é voltar a todo aquele sofrimento. Então, me fez pensar, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade por isso, porque a gente tem medo de reviver aquela dor. Então, a gente afoga com alguma coisa. Comida, bebida, festa, certo? Qualquer coisa. A gente vai lá e afoga. Ou deixa ela guardada em um lugar que a gente acha que nunca vai voltar para mexer. E uma hora volta, né? Então, eu fiquei pensando nisso, essa dificuldade, né? Porque óbvio que eu estou falando um exemplo extremo de alguém que foi para uma guerra, né? Mas, enfim, todos nós temos as nossas próprias batalhas no vida. Algum comentário sobre esse mundo, os meios que a gente tem na sociedade? Para a gente... Tem outra coisa, a gente a religião, a terapia, ler um livro, tem todo recurso na estação. Aí basta a gente ter vontade de fazer isso, né?
Porque a gente sair do marasmo é muito difícil. A gente escolher um bom livro, em vez de escolher um mau livro, escolher um bom programa, em vez de um mau programa. Parar para pensar, né? A gente fica pensando, quando eu comecei a fazer meditação, meditar 1 minuto era difícil para mim. Hoje eu medito 20 minutos e a hora que termina, eu penso, já acabou? Eu quero mais. Muitas vezes eu tenho que fazer um pouco mais 10 minutos, mais 15 minutos, porque aquela sensação de paz vai tão grande, a de não pensar, de não estar, de não ser, um momento do vazio. Né? Então, isso está disponível para qualquer um de nós, mas e as nossas escolhas? Né? O que é que a gente está procurando? Né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Mãe, Manuel? Ana, eu lembrei estava falando assim do tanto de recursos, né, que a gente tem hoje em dia disponível. Eu me lembrei de um comentário que o Divaldo fez, né, que quando falaram para ele ler o Livro dos Espíritos a primeira vez, foi super difícil de ele encontrar. Aí quando ele foi procurar um dicionário para entender qual que era uma palavra, e aí o dicionário não tinha palavra, então assim, dá uma ideia, né, da dificuldade que era de encontrar material anos atrás. E hoje em dia a gente tem, né, PDFs e muito acessível tudo para a gente. Tanto coisas que são instrutivas, que são boas, quanto as que não são. Aí realmente é a questão da gente escolher. Mas tem muita coisa mesmo, muito material. É buscar e aproveitar o tempo para isso, né? E aí vai dar vontade, né? É aí a nossa escolha. Mais algum comentário? Coincidentemente, eu ouvi um áudio do Divaldo, não, do Haroldo, que ele falou, justamente quando estava estudando, que o inimigo foi alguém que nos amou. Achei isso tão forte, né? Que o obsessor foi alguém que nos amou. Então, mudou um pouco para mim, né? Esse conceito, só para não tem nada a ver com o conhecimento, né? Mas tem. Só complementando, que acho que tem tudo a ver com o tema, né, da aula. Pode falar. Pode? Linda aula, excelente aula. Ó, anotei tudo. O dia que eu tiver que dar uma aula, estou com o PowerPoint pronto aqui. Foi uma aula que a gente ouviu, apesar de ser assunto repetido, foi agradável, foi como se fossem colocações novas. Muito obrigada. E a única coisa que eu gostaria de completar, aliás, não sou eu, é de reforçar essa última frase da apostila, porque combina direitinho com o que eu penso, com o que eu tenho falado para vocês. Com tempo, trabalho e estudo, esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. Vamos repetir? Tempo, achar tempo na nossa vida, não só trabalhar, não só atender às nossas necessidades materiais, como a Ana colocou muito bem agora no finalzinho, trabalhar na seara de Jesus, estudar para nos libertarmos da nossa ignorância e esforço constante, não perder o foco. Que Jesus nos abençoe. Quer comentar alguma coisa, Manuel, antes da gente encerrar? Não, eu concordo com o que a Lúcia falou, foi uma aula muito leve, assim, muito fluida, né? Com bastante objetividade. Não tenho nada a acrescentar, estou satisfeito com o desenvolvimento do tema. Então, nós vamos agradecendo assim ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, pedindo que a equipe do bem aqui presente, nos nossos lares também, possam convidar todos os nossos amigos espirituais ou inimigos de passado,
para que possam ser acompanhados e ajudados, Senhor. Um recomeço. Ajuda-nos, Senhor, a vigiar os nossos pensamentos, a trabalhar a nossa vontade, para que nós consigamos fazer escolhas melhores hoje e no futuro. E assim nós vamos agradecendo por essa oportunidade, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal.